Nós vamos passar para o nosso devocional com o nosso irmão presbítero João Paulo. Vamos ouvir, portanto, a palavra do Senhor nesse momento. Graça e paz, amados. Convido a todos a abrirem a santa palavra do Senhor conforme registra Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 19. Convido que você abra a palavra do Senhor. E antes da leitura, vou convidar nosso irmão o diácono Rogério Ladeira para que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus sabedoria e entendimento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos aqui na sua casa para estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. Abençoe o João Paulo que irá trazer a palavra a nós, que possamos ter o entendimento e praticá-la em nossas vidas, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Abençoa seus familiares e que possamos ter a vontade e a alegria de estar sempre na sua casa aprendendo mais da Tua palavra. Pedimos pelo culto à noite também, Senhor, abençoa a igreja, hoje que teremos assembleia, Senhor, esteja conosco, esteja nos dando essa responsabilidade de estarmos vindo aqui, Senhor, para cumprirmos aquilo que a sua igreja tem, aquilo que nós temos como irmãos aqui, como membros dessa igreja, Senhor. Abençoa mais uma vez, te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez aberto o texto, meus irmãos, convido que todos se coloquem de pé para que a gente possa fazer a leitura. E eu vou pedir que nós façamos a leitura de forma alternada. Eu vou ler o verso ímpar e os irmãos leem os pares até o verso 19. Começando a leitura, diz o seguinte, o primeiro verso. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, pôs sobre ele a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Você deve se lembrar, a gente vem de uma série de devocionais falando dos altares que Abraão ia edificando ao longo da caminhada dele com o Senhor. E esse daqui, o quarto e último deles, talvez, na minha opinião, o mais importante deles. E note uma coisa, meus irmãos, Abraão, ele tinha outro filho, ele tinha a Ismael também, mas no coração de Abraão era Isaque, o filho legítimo dele, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido que ele e Sara teriam, e a partir de Isaque, toda a descendência, né, do povo de Deus. Então, Abraão andava com Isaque aqui por diversos momentos no texto. A gente vê, por exemplo, no final do verso 8, e seguiam ambos juntos. E você vê isso se repetir por mais 2 ou 3 vezes ao longo do trecho. Que isso sinaliza que Abraão, ele andava com Isaque e ele pregava Isaque, ele pregava as promessas de Deus recebidas para a vida de Isaque também. Ele ia ensinando Isaque ao longo do caminho, ele ia falando daquilo que Deus havia falado com ele. E de madrugada, sem avisar Sara, talvez se ele tivesse avisado Sara talvez nem deixasse, né, ele sair com o menino, mas saindo de madrugada, o texto nos diz, ele vai obedecer a Deus, e ele chama isso aqui de adoração. E altar de adoração, aqui é a primeira vez ao longo do trecho bíblico, desde o começo de Gênesis, que a palavra adoração, a expressão adoração, ela é mencionada na Bíblia. E nós temos aqui uma ideia do que é adoração, e muita gente fixa a ideia de adoração com a ideia de louvar a Deus, e agora há pouco a gente estava fazendo isso aqui, mas nota o seguinte: Abraão, ele não leva um violão, ele não leva uma guitarra, ele não está levando um teclado, não está levando uma bateria, nem mesmo um carrom, que talvez fosse mais fácil ali de carregar, mas ele está levando o seu filho, ele está levando o filho da promessa, né? Sara e Abraão teve Isaque já avançados em idade, e ele está levando lenha, e ele está levando um cutelo para imolar o seu filho, correspondendo à prova que Deus havia colocado em sua vida. Então, que lição que a gente tira disso para nós aqui hoje, meus irmãos? Que adoração não é somente um momento de louvor. Adoração é um comportamento. Adoração é um estilo de vida. É se comportar como Deus espera que nós nos comportemos. E é colocar a obediência de Deus acima das nossas próprias emoções. E a gente vê aqui Abraão indo adorar a Deus, lá pelo verso 8, ele fala a respeito,
Isaac questiona ele a respeito do sacrifício a ser colocado. Um pouquinho antes, no verso 5, Abraão fala aos seus servos, né? Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, Abraão recebeu aqui, né, de Deus o sacrifício que ele haveria de fazer. E a essa altura do campeonato, eu imagino que o coração de Abraão já devia estar apertado, porque ele sabia, né, o que deveria ser feito. Mas o autor de Hebreus, ele fala, né, no capítulo 11, né, na galeria dos heróis da fé, a razão por que Abraão seguiu com isso, né, que ele considerou, a palavra usada lá em Hebreus é que Abraão considerou que Deus era poderoso, inclusive, para recobrar Isaac dentre os mortos, né? Então, olha o tamanho da fé de Abraão e que traz lições para as nossas vidas aqui ainda hoje. E adorar a Deus, voltando ao nosso ponto aqui de adoração, adorar a Deus, muitas das vezes, vai gerar tristeza no seu e no meu coração. Porque você vai ter que abrir mão das suas vontades para dar lugar, para dar vazão às vontades de Deus. Isso é adorar a Deus. Assim como Jesus fez no Getsemane, né? Orando ao Pai, ele pedia que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que, contudo, não se fizesse a vontade dele, mas do Pai, né? E assim aconteceu. Então, adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, é valorizá-lo acima das bênçãos que Ele pode nos dar, que Ele pode nos conceder, né? E foi exatamente assim com Abraão. Ele foi entregar o que de mais precioso o Senhor havia dado a ele. Ele foi entregar o filho da promessa, né? E acontece isso comigo, contigo, talvez em menor escala. Com o povo de Deus também não foi diferente, né? Recebia bênçãos de Deus na caminhada, na peregrinação do deserto, por exemplo. O povo, ao caminhar no deserto, era picado por cobras, e nessa situação o Senhor estabeleceu ali uma serpente de metal para que todo aquele que olhasse na serpente fosse curado. Uma bênção de Deus. Mas existe irmãos e irmãs que transformam bênçãos em maldição. O Senhor transforma maldição em bênção, né? Nesse caso aqui, né? E adorar a Deus no estilo de Abraão, ao passo do que o Senhor nos revela através do texto bíblico, era dar o que nós temos de melhor. O Senhor recobrou de Abraão o que ele tinha de melhor, o que o Senhor mesmo tinha dado a Abraão. E Abraão correspondeu com muita firmeza àquilo que o Senhor tinha trazido para a vida dele. Então, fica essa aplicação para a gente, né, meus irmãos? De que adorar a Deus é valorizá-lo acima das bênçãos que Ele pode nos conceder. E que nós possamos, firmados no Senhor, na força do Senhor, viver para a honra e glória dEle também. E que Deus os abençoe.